dia de Pentecostes? Qual dia? Qual dia? Estavam todos em concordância reunidos no mesmo lugar. A igreja, versículo de número 2. 1, 2, 3. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Você vai retornar agora para o capítulo de número 1. Versículo de número 8. Capítulo de número 1. Perdão, versículo de número. Versículo de número 4. Capítulo de número 1, versículo de número 4. O que diz aí na sua Bíblia? E estando com ele, determinou-lhes que não se assentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouviste. Mais uma vez, toda a igreja, versículo de número 4. E estando com ele, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouviste. Glórias a Deus. Quantos me ouvem, digo amém? Amém. Quantos irão continuar me ouvindo durante alguns minutos, digo amém? Amém. Quantos irão se alimentar da palavra, digo amém? Amém. Preste atenção aqui. Irmão, do versículo ou capítulo de número 2, nós iremos observar o cumprimento de uma promessa. Tá? No capítulo de número 2, Paola, nós iremos observar o povo de Deus, eles recebendo a promessa, sendo que no capítulo de número 1, no seu versículo de número 4, nós iremos observar Deus fazendo uma promessa. Aí a gente passa a entender que antes do cumprimento de uma promessa existe uma promessa. Antes do cumprimento de uma promessa existe uma promessa. Sendo que é tão interessante que no capítulo de número 1, no versículo de número 4, Jesus ele direciona a palavra aos discípulos dizendo o seguinte: olha, existe um algo maior que está por vir. Olha, existe um algo extraordinário que eu preciso fazer no meio de vocês. E é tão interessante que esses discípulos que receberam essa promessa, Diaconisa Eliana, eles observaram no caminhar, no andar com Jesus, eles observaram Jesus fazendo obras extraordinárias. Aonde Jesus passava, algo de diferente acontecia, pastor. Aonde Jesus passava, se porventura existisse algum cego, de repente no meio da multidão soava aquela voz dizendo o seguinte: olha, eu era cego, agora eu consigo enxergar. Aleluia! Aleluia! Aí Jesus passava, pregava, aí de repente o ex-coxo saltitava de alegria dizendo: olha, eu não podia andar, agora eu consigo andar, eu consigo correr.
os apóstolos, eles tinham uma liderança exemplar. Eles tinham diácono João, um líder excelente, aquele líder que dava gosto de ouvir, que dava gosto de andar. Eles queriam ser igual a Jesus. Eles observaram a totalidade da obra que Jesus estava fazendo no meio da nação, no meio do povo. Aí, como se não bastasse tão somente todos aqueles grandes acontecimentos, Jesus ele diz o seguinte: olha, meu povo, olha, eu já cumpri a minha missão aqui na terra, porém eu preciso retornar para o meu local de origem, eu preciso voltar para o meu Pai. Agora imagine o coração e a mente daquele povo, daqueles discípulos, daqueles apóstolos. Porque a verdade é que o nosso sentimento humano funciona dessa forma. A gente se apega a coisas. Quem dirá? Quem dirá pessoas? Já me dorme está rindo. Ele pregou sobre essa questão na semana passada, se não me falha a memória. Ou seja, o nosso lado natural a gente se apega a coisas, quem dirá a pessoas. Então nosso sentimento se liga a pessoas, principalmente a pessoas que nós temos por inspiração, nós temos como referência. Quem dirá pessoas que nos fazem bem. Aí imagine, Jesus andava com os 12 discípulos que se tornaram os 12 apóstolos. Jesus dormia com eles, Jesus comia com eles, Jesus fazia obra com eles, Jesus ensinava a eles. Aí de repente, um belo dia, Jesus chega e diz o seguinte: olha, eu vou ter que me ausentar. O famoso balde de água fria. Está tudo bem até a gente receber uma palavra, uma palavra negativa, aquela, não digo nem negativa, aquela palavra que nós não estamos preparados para ouvir. Fale para o seu irmão assim: meu irmão, Jesus sabe o que faz. Meu irmão, ele sabe muito bem. O que está fazendo? Jesus sabe o que faz. Jesus sabe o que está fazendo. Às vezes nós falamos: mas meu Deus, está doendo, está apertando, ele sabe o que faz. Mas meu Deus, aquela porta não era para se fechar. Mas Deus sabe por que ele fechou a porta. Porque existem momentos, não é verdade, Javi Paola, que às vezes nos apegamos a uma porta pequenininha. Aí de repente Deus ele fecha a porta pequenininha. Aí, meu Deus, por que o Senhor fez isso? É aquela porta larga, se abre. Deus sabe o que faz. Mais uma vez, Deus sabe o que faz. Ele sabe o que está fazendo na tua vida. Deus ele jamais vai perder o controle de nada. Deus ele não perde o controle. Aí os discípulos andavam com Jesus e de repente Jesus disse o seguinte: olha, eu vou precisar me ausentar. Tristeza, choro para todo quanto é lado. Porém, em meio àquela situação, Jesus ele diz o seguinte: olha, eu vou. Só ele. Porém, não vou vos deixar órfãos, sós. Eu vou enviar um consolador. Eu tenho até uma mensagem que fala sobre as 3 promessas centrais da Bíblia Sagrada, provando que Deus não brinca com o sentimento de ninguém. Qual foi a primeira promessa? A primeira promessa: Jesus veio, conforme foi profetizado pelos profetas.
Isaías foi um deles. Quando acontece todo aquele caos no jardim do Éden, Deus, em julgamento, ele diz o seguinte: olha, da semente da mulher vai vir um que vai esmagaçar, arrebentar a cabeça da serpente, a saber, Jesus. Deus, em julgamento, promete enviar Jesus. A promessa se cumpriu, sim ou não? Sim. Sim. Sabe por quê? Porque Deus, ele não é homem e nem filho do homem para que se arrependa. Aí Deus envia Jesus. A segunda promessa central, Diácono Jordan, da Bíblia Sagrada, é o próprio Jesus que faz. Em primeira instância, Jesus veio como promessa. E em segunda instância, Jesus ele veio prometendo. Aí a gente passa a entender que uma porta vai abrindo a outra. Uma porta vai abrindo a outra. Jesus ele veio como promessa, em segunda instância ele veio prometendo. Ele disse o seguinte para os seus discípulos: olha, eu irei, porém ninguém vai ficar desamparado. Vire para o seu irmão e diga o seguinte: você não vai ficar só, você não vai ficar desamparado, você não está sozinho em meio a essa guerra, em meio a essa dificuldade. Nós temos um Deus, nós temos um Pai. Nós temos, irmão. Nós temos um Pai. E é mediante essa confiança nesse Pai que nós estamos aqui nessa noite. O edredom não é mais importante do que o meu Deus. O cobertor não é mais importante do que o meu Deus. O cafezinho, né, irmão Edlauro? Não é mais importante que o meu Deus. Mais vale estar aqui na presença. Mais vale estar aqui diante da presença do Pai. Porque aqui nós encontramos alegria, aqui nós encontramos paz. Aqui nós encontramos a certeza do cumprimento da promessa que Ele nos fez lá atrás. Aí Jesus ele diz o seguinte: olha, ninguém vai ficar desamparado, eu vou enviar o Consolador. Que Consolador é esse? O Espírito Santo, segundo a promessa central da Bíblia Sagrada. Aleluia. Aí eu passo a entender que o meu caminhar, Diácono Juan, não se resume em conquistas materiais. Isso é importante? É legal, né? É legal, mas o legal não é importante. O legal não é prioridade. O legal pode me realizar por um tempo, mas durante um período longo o legal não se torna mais tão atrativo. Lembra daquele sonho de criança de ter aquele tênis de marca? É legal até eu conseguir. No momento em que eu consigo tênis de marca, com uma semana aquele tênis já não é mais importante. Aquele tênis fica sujo, fica desgastado, já não é mais importante. Aquele sonho de ter a primeira bicicleta, nossa, quando eu tiver minha primeira bicicleta, eu vou ser o menino jovem mais feliz da vida, do mundo. É legal até eu conquistar. No momento em que eu alcanço aquele sonho, eu percebo que aquilo não é importante. A bicicleta vai se acabando, a ferrugem vai corroendo o ferro, o pneu vai murchando, vai se desgastando. Aí não se torna mais tão legal assim, não é verdade? Aleluia. Ou seja, existem coisas que são legais, mas não são importantes para a minha vida, para o meu crescimento, para trazer felicidade duradoura. Então eu não posso entender ou resumir a minha caminhada em conquistas materiais. É legal sim, mas uma hora perde a graça. Agora, a partir do momento em que eu estou aqui entendendo quem Jesus é, entendendo que eu preciso ser alcançado pela promessa do ser cheio do Espírito Santo, isso se torna um divisor de águas na minha vida. Não é uma
momentâneo. A alegria fornecida pelo Espírito Santo que eu recebi lá no início da minha caminhada, eu continuo sentindo agora. Porém, existem momentos que o mundo ele vem como uma avalanche para tentar roubar aquilo de precioso que todos nós temos aqui dentro do nosso interior. Você tem o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Você tem algo maior no teu interior. Porém, existem momentos que o inimigo, como ervas da vinha, ele tenta sufocar o fruto. Ele tenta envenenar o fruto, dizendo: olha, você não é nada, você não é ninguém, você não tem valor, não existe nada de precioso no teu interior. Porém, nós precisamos desse renovo espiritual. Nós precisamos estar em contato com o local da transformação. Glórias a Deus. Na igreja é domingo, é chato, é domingo, é terça. É hora para quê? Aqui eu estou em contato com o dono da promessa, com o dono da paz, com o dono da alegria. Glórias a Deus. E aqui eu recebo o melhor de Deus na minha vida. Aleluia. Oh, glórias a Deus. Você pode exaltar Deus nesse momento. Você pode glorificar Deus nesse momento. Glórias a Deus. Você pode se declarar diante da presença desse Deus nesse momento. Aleluia. Aqui é o melhor lugar. Aleluia. Eu preciso estar aqui. Aleluia. Promessa. Ninguém recebe estando longe de Deus. Aí Jesus ele diz o seguinte: olha, eu preciso fazer algo extraordinário na vida de cada um de vocês. Aí no versículo de número 4, ele diz o seguinte: não saiam de Jerusalém. Não saiam de Jerusalém, até que do alto sejai-vos revestidos de poder. Notou qual é a condição? Notemos que Jesus ele faz sim a promessa. Às vezes colocamos a culpa em Deus quando algo não acontece. Mas a pergunta é: você está seguindo passo a passo? Jesus ele diz: olha, eu vou revestir todo mundo de poder. Poder nada mais é do que algo extraordinário que emana do nosso interior, que faz com que venhamos nos tornar pessoas melhores. É algo extraordinário que não tem explicação, que emana, ele brota da nossa alma, do nosso interior, e vai nos direcionando nos nossos momentos de fraqueza. O Espírito Santo de Deus ele gera poder no nosso interior. Poder esse que tem o poder de quebrar a depressão, a tristeza, a ansiedade. Tem poder de quebrar o medo. Aleluia. E tem poder de fazer com que nós venhamos nos levantar e continuar com os nossos olhos focados em direção às promessas. Aí Jesus ele diz: olha, não se ausentai da onde? De Jerusalém. Então, de uma forma tipológica, Jerusalém nos dias de hoje simboliza o local de adoração. Aqui é Jerusalém.
espiritual de adoração. Em casa eu consigo ouvir louvores, eu consigo me falar com Deus sim. Sendo que existe uma determinação para o cumprimento de uma promessa. Deus da minha alma. É ficar em Jerusalém. Aleluia. aquele interage com o irmão. Enquanto eu semeio na vida do meu irmão, Eu recebo sementes também. enquanto eu abençoo a vida do meu irmão, a minha vida também é abençoada. Enquanto eu abraço o meu irmão, eu estou sendo abraçado também. Às vezes nós falamos, pô, ninguém me ajuda, Você já ajudou? Alguém hoje? Mas ninguém me abraça. Você já abraçou alguém hoje? Mas ninguém libera uma palavra de ânimo para mim. Você já liberou uma palavra de ânimo para a vida de alguém hoje? Mas ninguém sorriu para mim. Você já sorriu para alguém hoje? Aleluia. É tão interessante que existe uma lei do retorno. E às vezes nós só utilizamos essa lógica para o mal, né? A gente fala, olha, fulano de tal fez o mal contra mim, fulano de tal vai receber o mal. Mas essa lei do retorno, nós podemos utilizar para o bem, por que não? Por que não fazer essa experiência? Utilizar essa lei do retorno para o bem. Aí a pergunta é, o que é que você mais sente falta? Comece a liberar a partir de hoje para outras pessoas aquilo que mais você tem falta. O Espírito Santo me recorda a palavra da viúva, quando o profeta vai até a viúva e diz o seguinte: olha, vai lá, o que tu tem lá na tua casa? Ela, olha, meu senhor, não tem nada, eu só tenho um bocado lá de umas farinha lá que já está dando mofo. Que é para mim o meu filho comer. Ele vai comer e vai morrer. É o último, eu tenho pouco. Aí o profeta diz o seguinte: olha, esse pouco que você tem, dá para mim. A lei do retorno. Aleluia. Aí quando aquela pobre necessitada entende essa verdade, aquele pouco que ela não tinha, essa era a verdade, ou que ela tinha em menor quantidade, ela libera. Aí o milagre acontece na casa dela. Glória a Deus, aleluia. Entenda a lei do retorno. Deixa-me aqui. Eu estou triste. Começa a exalar felicidade para a vida de outras pessoas. Eu preciso de um abraço. Comece a abraçar outras pessoas. Eu preciso de atenção. Comece a dar atenção para outras pessoas. Eu preciso de uma palavra de ânimo. Comece a liberar palavras de ânimo para outras pessoas. Eu preciso que a minha fé seja acrescentada. Comece a acrescentar fé na vida de outras pessoas. É tão interessante que essa é a segunda lei de Newton. A palavra ela é em concordância com a ciência. Na segunda lei de Newton ele diz que a mesma força que atrai, né, um objeto estudiosamente ajuda. Você recebe aquela força de volta. Com mais força ainda. Com mais força ainda. Ou seja, no momento em que eu estou empurrando uma pedra, aquela força que eu estou depositando é a mesma força que eu recebo de volta. É uma lei que é infalível, não tem como falir, não tem como falhar. É lei, é lógica. Então nós precisamos, algumas coisas nós precisamos colocar em prática. Chega de sofrer. Chega de viver a mesma vidinha
Não, chega! Chega! Chega disso, chega, irmão. É hoje. O momento é esse, a hora é agora. Deus, ele não nos trouxe aqui nessa noite à toa. Você não veio passar frio, não. Você não veio olhar para a cara do Diabo Jordan, não. Por mais que seja um semblante bonito, mais ou menos. Brincadeira. Mas nós viemos aqui nessa noite para recebermos uma transformação de vida. E a palavra tem esse poder. A palavra, ela nos dá esse direcionamento. Meu Deus. Mas como eu não vivi? Não vivi ainda. Será que você tem acreditado? Jesus, ele diz para os 12 o seguinte: olha, ficai aonde? Jerusalém. Ficai aonde? Em Jerusalém. Eram 12 homens incapacitados. Eles não tinham capacidade de fazer nada direito. Eram 12 homens problemáticos. Eram 12 homens que sem Jesus eles não iriam muito à frente. Tanto é que no momento em que Jesus ele sobe o monte para orar, Jesus ele se ausenta um pouquinho. Aí aqueles 12 despreparados, eles vão começar a dormir em momentos de guerra, em momentos de tensão. Jesus orando, Jesus guerreando, Jesus em aflição, está 12 lá despreparados dormindo. Aleluia. Com Jesus perto, eles eram fortes. Porém, sem Jesus, eles apresentavam as suas debilidades. Faltavam algo a mais. Faltavam algo sobrenatural. Quem lembra de Pedro? Outro despreparado. Momento de desespero que corta a orelha do soldado mal. Ou seja, eram 12 homens despreparados. Jesus sabia disso. Aí Jesus diz o seguinte: olha, não sai daí até receber poder. Não saiam daí de Jerusalém até que vocês venham receber a autoridade que vem de dentro, até que vocês sejam preparados. Existem momentos que nós precisamos ficar até que sejamos preparados. Existe um momento de preparação. Existe um momento de crescimento. Existem etapas que nós não podemos burlar, não podemos pular em nossas vidas. Quer viver algo extraordinário? Não pule etapas. E muitas vezes a nossa ansiedade de querer chegar mais rápido faz com que nós venhamos pular etapas. Peguei. Faz com que nós venhamos pular etapas de nossas vidas. Sendo que no momento em que somos conduzidos pela ansiedade, a gente vai despreparado. Existe uma missão para os 12 apóstolos. Existe uma diferença entre discípulo, grave isso, que isso é importante. Porque em um momento, aqueles 12 homens que acompanhavam Jesus, eles eram apontados como discípulos. Discípulo é aquele que está sendo discipulado. Enquanto eu estou sentado aprendendo, eu sou discípulo. Sendo que chega um momento que o meu mestre vai dizer o seguinte: olha, você agora tem uma missão. Então, no momento em que a Bíblia começa a apontar aqueles homens como apóstolos, eles passam dessa posição para
é essa: eles se levantam para liberar tudo aquilo que aprenderam. Enquanto estão aprendendo, são discípulos. No momento em que estão liberando aquilo que aprenderam, eles passam a ser apontados como apóstolos. Aleluia, Deus. No capítulo de número 1 de Atos, Jesus queria fazer uma transformação na vida daqueles homens. Porém, Jesus disse o seguinte: olha, existe uma última etapa. Ficar em Jerusalém. Isso aponta para confiança E também aponta para a obediência. Eu preciso confiar e confiar e obedecer. É isso aí, básico. Jesus diz: olha, não saiam da onde? de Jerusalém. Porque vocês ainda não estão preparados. Aqueles 12 discípulos, eles entendem essa realidade. E é tão interessante que quando estamos subordinados à palavra de Deus, algo acontece rápido. Pegue isso. Como diz o Marçal. Pega esse código. Algo acontece rápido. Repita comigo: quando eu estou Em obediência, o algo acontece rápido. Então, irmão, já desde já vamos quebrar aquele velho paradigma que diz: não aconteceu ainda. Você sabe que é um algo de urgência. Mas não aconteceu ainda porque não foi a vontade de Deus. E a gente sabe que é um algo de urgência. E a gente sabe que não aconteceu, não foi porque não foi a vontade de Deus. É porque em algum momento nós falhamos. Então não fale mais. Não fale. Esteja em obediência. Aí no capítulo de número 1, Deus diz: olha, não saiam de Jerusalém. Pouco mais à frente, a promessa se cumpre. E olha, interessante, quando Jesus, eu grave isso outro código. Quando Deus, ele exige a obediência, ele tão somente está provando o nosso caráter. Quando ele diz o seguinte: olha, obedeça, ele está provando ou testando o nosso caráter na obediência. Porque enquanto eu estou em obediência, eu sigo todos os direcionamentos. Porém, quando eu saio da obediência, eu começo a fazer o que o meu coração determina, o que o meu coração deseja. Aí aqueles 12 discípulos, em obediência, eles permanecem em Jerusalém. Aí diz o texto no capítulo 2, aqui eu já estou caminhando para a finalização, que em obediência estavam todos reunidos em um mesmo lugar. Existe um detalhe nessa história: eles estavam participando de uma festa. Alguém lembra que festa era essa? Festa dos Pentecoste. Pentecostes. É que é a festa das colheitas. Ou seja, o povo judeu é um povo muito tradicional, muito festivo.
É um povo muito festivo, muito. Pensa num povo de tradição, pensa num povo festivo, pensa num povo abençoado, povo de Deus. Então eles estavam de ano em ano, eles comemoravam ou comemoram a festa das colheitas. Que festa era essa? Ou que festa é essa? Durante todo o ano, sementes eram lançadas sobre a terra. Durante todo o ano, o povo colhia aquilo que havia sido plantado. Durante todo o ano, Deus mandava chuva. Então, como sinal de gratidão a Deus, pelo ano de colheita, eles se reuniam para agradecer a Deus pela chuva, para agradecer a Deus pelo solo fértil, para agradecer a Deus pelos frutos que haviam sido colhidos. Ou seja, durante todo o ano eles se reuniam para agradecer a Deus. Quem está comigo durante todo o ano? Mais forte, durante todo o ano. Eles se reuniam para. O restante você completa. Vai? Agradecer a Deus, isso daí. Durante todo o ano eles se reuniam para agradecer a Deus. Aleluia, Deus. Aí preste atenção comigo. Muitas vezes esse detalhe de água de órgãos se passa desapercebido. A gente prega em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. O Espírito Santo, todo mundo falando em línguas, aquele renovo espiritual. Porém, nós nos esquecemos que aquele grupo não estava ali pedindo nada a Deus. Eles não estavam ali, entendam isso. Eles não estavam ali pedindo nada a Deus. Existem momentos que a gente perde o nosso tempo em reuniões para ficar incomodando, pedindo, eu quero isso, eu quero aquilo, ou não. Eles estavam ali em agradecimento. Tão importante do que virá é o que já se passou. Quantos terremotos nós já tivemos de livramento? Quantas vezes o próprio Deus já matou a nossa fome? Quantas vezes Deus nos sustentou em meio à caminhada? Quantos milagres Deus já fez lá atrás na nossa vida? Então, tão importante que eu me apresentar numa reunião como essa para pensar no futuro que pertence a Deus. Mais vale eu dobrar os meus joelhos numa reunião como essa e dizer o seguinte: Deus, muito obrigado por tudo que se passou, muito obrigado pelos escapes, muito obrigado pelos livramentos, muito obrigado, Senhor, pelos milagres que o Senhor realizou na minha vida até o dia presente. Quantos amigos da nossa infância que já desceu a cova fria? Nós estamos de pé. Infelizmente, quantos não têm o mínimo para a sobrevivência? Mas nós estamos de pé, nós estamos aqui. Nós tivemos a oportunidade de conhecer Jesus. Então aquele grupo, eles estavam reunidos na festa das colheitas, no dia de Pentecostes, não para pedir, mas para agradecer. Enquanto, grave isso, eu estou em obediência, eu não me preocupo em pedir, mas em obediência eu agradeço. Em obediência eu acredito que o meu futuro está nas mãos de Deus. É noite de renovo de sonhos, é noite de retirarmos aquele projeto que estava escondido na gaveta, aquele projeto empoeirado. É noite de recuperarmos o que se perdeu. Oh, glórias a Deus, porque a promessa ainda está de pé. Fale para o seu irmão assim: meu irmão, a promessa ainda está de pé. Meu irmão, mais forte, meu irmão, vai acontecer. Meu irmão, vai ser
feito. Não, é real, é verdade. É Bíblia, é palavra de Deus. Aí o caráter daqueles 12 é provado no fogo, na dificuldade. O tempo se passando, ele entendeu o seguinte: olha, nós estamos aqui em Jerusalém porque estamos debaixo de uma promessa. Estamos aqui em Jerusalém porque estamos debaixo, subordinados à palavra que foi liberada por Jesus. Nós estamos em obediência. Aleluia, Deus. Existirão momentos que Jesus vai falar: olha, vai, você vai ter que ir. Existirão momentos que Deus vai falar: fica, e você vai ter que ficar. Uma vez que o nosso coração deseja o melhor, uma vez que o nosso coração deseja a promessa de Deus, nós precisamos confiar em Deus. Nós precisamos depositar nossa confiança em Deus. É preciso. Aí de repente o texto é enfático ao dizer: no versículo de 1 e 2, de repente, enquanto estavam todos reunidos, veio do céu um som. E o texto aqui utiliza uma figura de linguagem que denota uma comparação. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso. Ou seja, parecia com um vento, mas não era um vento. Impetuoso. E encheu toda a casa que estavam assentados. Veio do céu um som como de um vento. E é tão interessante. Aqui desceu o fresquinho, diabo. Libera. É tão interessante como vale a pena obedecer a Deus. É tão interessante que esse algo que desce do céu em forma de promessa, diz o texto que ele enche a casa. Diz o texto que o porquê que encheu primeiro a casa e não as pessoas que estavam na casa. Porque a base da promessa diz o seguinte: olha, não saia da casa. Olha, não saia da casa, não saia de Jerusalém. Aleluia. Às vezes nós queremos a promessa, porém estamos nos comportando da forma errada. Deus, faça em mim, Deus, eu quero. Mas não, a promessa ela se cumpre da forma em que a palavra foi liberada. Jesus diz: olha, não saia da casa, não saia de Jerusalém. Aí o texto diz que a casa foi cheia. E após a casa ser cheia, os habitantes da casa também foram cheios. Não saia do local da promessa. Não saia da onde Jesus ele te colocou. Não sai não. Aí todos foram cheios. Levita Batiane. Veja, obedecer. Aí de repente, um lá no fundo começa a sentir um arrepio diferente. Aí o que está na outra ponta observa aquele do fundo, eu recebi também. Aí de repente está no meio da multidão, um começa a chorar. Aí de repente lá na outra ponta o outro começa a chorar também. Aí de repente aquele algo começa a tomar um ambiente, pessoas começam a se conectar com Deus, que se conectam
conectar com os céus. Aí diz o texto que línguas repartidas como que de fogo começa a repousar sobre a cabeça, sobre a vida de cada um daqueles que estavam reunidos dentro da casa. Existem momentos que, para acontecer o melhor em nossas vidas, nós precisamos estar dentro de um ambiente profético. A casa de Deus é um ambiente profético. Existem profecias que irão nos impulsionar a uma vida melhor no momento em que nós estivermos dentro de um ambiente profético. O ambiente profético transforma as nossas vidas. O ambiente profético transforma a nossa história. O ambiente profético transforma aquele que é fraco no forte, aquele que estava caído em alguém de cabeça em pé. É o ambiente profético que gera o milagre. Aí o ambiente profético transforma aqueles 12 de tal maneira que aqueles 12 incapacitados, eles são dotados de capacidade mediante o poder que eles recebem, ou receberam, melhor dizendo, do Espírito Santo. Aí são alimentados como apóstolos, que é prova de que o ambiente profético transforma nossas vidas. Pedro, como que nós conhecemos Pedro? O que negou Jesus, não é verdade? Pedro, aquele que negou Jesus, eu sei quem é. Eu sei quem é ele, o que negou Jesus. Sendo que no momento em que o ambiente profético transforma a vida de Pedro, logo no capítulo de número 3, a palavra vai dizer que aquele Pedro medroso, que aquele Pedro que negou a Jesus, que é aquele Pedro incapacitado, ele começa a pregar e mais de 3 mil almas. Você tem noção do que é isso? Mais de 3 mil almas se convertem ao cristianismo mediante a pregação que saía dos lábios de Pedro. Aleluia. E entenda o seguinte nessa noite: tua vida tem jeito sim. A tua história vai ser transformada, pode ser transformada. Aleluia. Mas, poxa, já tentei de tudo quanto é forma, não consegui. Qual é o ambiente que você está sendo influenciado? Esteja em um ambiente profético. Aleluia. Esteja subordinado à palavra de Deus. Esteja em obediência. Se coloque em nome de Jesus.